Enviaram uma mensagem. Fala, Raila, manda aí. Raila, acho que quer mandar uma mensagem aí. Isso, já está gravando. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa terça-feira friozinho. Mas vamos lá. Nós começamos a unidade 4, paramos no meio do caminho, lembra, Rodrigo, na página 18, e hoje nós temos a partir da página 19, lembra disso? Ok? Então, Sim, senhor. sim, senhor. Então vamos lá. Seguimos aí, como está gravado, se alguém chegar depois, né? Assiste depois, ok? Não tem problema. Deixa eu minimizar aqui. Opa, minimizar aqui também. Ok, vou minimizar aqui também. E aí fica melhor para trabalhar. Cadê isso? Olha lá, página 18. Tá? Que bom, estou trabalhando com a turma, Rodrigo, que eu tenho que vir aqui, quando alguém aparece na sala, eu tenho que liberar lá, mas só que não é o Teams, é uma outra plataforma. E aí dá trabalho. Mas essa turma de vocês, não, cada um chega e sai a hora que quiser lá também, ok? Então tá bom. Então a gente vai dar continuidade. Opa! Então, pessoal, a gente vai dar continuidade à unidade 4 hoje, tá? Lembrando que esta unidade 4, ela dá continuidade da semana passada. Porém, vocês estão comigo na quinta-feira em gestão de processo produtivo e produção já começa uma nova unidade agora no dia 28, a próxima quinta-feira. Lembra disso, Rodrigo? Sim. Isso. Tanto é que E eu tem já... uma atividade para entregar, né? Isso, eu vou postergar ela, lembra que eu disse? Mas eu não mudei Isso. ainda, não mudei de propósito, que de repente a maioria posta até quinta também. Aí na quinta-noite eu vou lá e mudo para outra quinta também, e aí eu já coloquei atividade também para esta quinta até a outra semana, porque aí parece que tem 2 semanas para a unidade 5, e depois a gente finaliza na unidade 6 também. Legal? Outra coisa, Rodrigo, você viu que o Milton já mandou para vocês também, que já tem um cronograma agora da aula presencial? Será Não na mandou semana... não, professor. Não mandou? Ah, ele falou que ia Não, mandar. Ele não vai mandou. mandar. Mas será na semana de 8 a 12, tá? Então, a nossa sendo terça-feira deve ser dia 9 e a de gestão da produção deve ser na quinta-feira, dia 11 de novembro. Tudo bem? Então, deve ser 9 de novembro, terça. Não vamos escapar mesmo. Hã? Vamos ter que apresentar uns trabalhos aí, não vai ter chance de escapar. É. Ah, vocês têm que apresentar na aula? Na minha também? Professor Lino, se eu não me engano. Ah, do Lino também. Mas eu posso arrumar um trabalho para vocês apresentarem também, se vocês quiserem. Não, Tanto de professor. logística Não, muito quanto de obrigado. produção. Não, não quer? Não, Mas tá tá bom. ótimo. Mas a gente se encontrar faz parte também. Sinto saudade do Vai. presente Eu ali da levo gente se bolo. encontrar. Então, ó, nem fala, a Bruna tá aí, coitada. A gente precisa fazer uma vaquinha, coitada. Ela arca com tudo, refrigerante, bolo. E bolo de ótima qualidade. Não é qualquer bolo, não, viu? Você percebeu, né? Rodrigo, que é aquele bolo. Mas tá bom, faz parte. Então a gente se encontra aí lá pelo dia 8, 11, não, 9, né? 9 e 11 de novembro, Isso. ok? Depois do feriado, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre logística internacional, que é um termo, né? Quando a gente falou da globalização, da tudo internacionalização, e a logística internacional tem toda, né? Se atender o cliente aqui próximo de nós já é complicado, né? Sempre acontece algum problema de divergência, de não sei o quê, de comunicação. Imagine agora a gente atender o cliente fora do Brasil, né? Em outro país, né? Na China, nos Estados Unidos, na Coreia. Ou seja, do mesmo jeito que a gente compra o que está faltando para nós, a gente vende o excedente também, concorda? Então, a logística internacional tem tanto da ida quanto da vinda. Uma vez que a gente está falando de que comércio internacional e logística internacional é uma via de mão dupla, né? Uma que vai e uma que volta. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dos órgãos do governo, da Secretaria, da Receita Federal também, que é um órgão que controla todas as entradas e as saídas também, né? Documentação e tudo também. Então, acho que é importante nós, da área de logística, conhecemos realmente para a gente poder trabalhar muito bem na nossa logística internacional também, ok? Olha lá, tem um comércio exterior brasileiro aqui, tem uma figura de um porto aqui, ó, de um guindaste grande, ok? Caminhões aí, container, muito bonito aí, grande, tá vendo? Não deve ser do Brasil. O avião em cima, exatamente do aeroporto, caminhão embaixo, tem pelo menos três tipos de transporte aqui, o aquaviário, o rodoviário e o aeroviário, né? Sem contar que deve ter uma empilhadeira também, não sei, não estou visualizando bem, mas acho que tem uma empilhadeira aqui na frente também, que não deixa de ser alguma coisa de se movimentar aí também, ok?
Bom, e a gente vai falar hoje sobre os órgãos anuentes, dando continuidade à semana passada, sobre os órgãos anuentes do comércio exterior brasileiro, né? E ultimamente o que a gente mais ouviu falar foi exatamente devido à pandemia, né? E alguém que autorizou as vacinas aí foi exatamente a, como que chama, que autoriza remédio, a vacina, e a vacina é o, ai, fugiu da cabeça. Usa, Anvisa, professor. Anvisa, lembra disso? Ok? Mas a gente começa aqui pelo MAPA, vocês já ouviram falar do MAPA, ok? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também, que, aliás, não vamos entrar no mérito do governo, porque tem uns que são a favor e outros são contra, mas eu diria que deste governo, esta ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que inclusive, não sei se vocês sabem, que ela é neta do Marechal Rondon, tá? Que foi uma figura importante aqui no Brasil. Não sei se foi importante, mas que é uma daquelas figuras que talvez alguém queira esquecer também, né? Do Marechal Rondon, assim como o Borba Gato lá também, que já tentaram até botar fogo, mas o Marechal Rondon, eu sei que ele tinha um grande nome no interior, na minha cidade tem uma avenida, inclusive principal, chama-se Marechal Rondon, tem a rodovia Marechal Rondon, que depois de Bauru atravessa a minha cidade também, e essa ministra atual, ela é neta do Marechal Rondon, e ela faz um bom trabalho, eu diria que no Ministério da Agricultura, viaja, faz bons acordos, sabe falar, sabe conversar, é educada também, que é uma raridade neste governo também, mas é uma questão de que eu acho que ele está com os dias contados dele também, pelo que a gente percebe com essa CPI aí também, né? E assim esperamos, graças a Deus, né? Porque ninguém merece um país tão bonito, maravilhoso, com tanta gente boa e ser tão menosprezado por um governo que é insensível a tudo e a todos, né? Com exceção da família dele. O resto, ninguém presta, é um mimizinho, uma gripezinha e assim nós estamos. Então, ela acho que faz um bom trabalho e vamos ver o que é a responsabilidade desse ministério, então, ok? Ele é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária. Isso ela faz muito bem. Aliás, você sabe que ela é fazendeira também, né? Então, com certeza, ela deve estar defendendo dela e mais de alguém, mas eu acho que ela faz um bom trabalho aí na agropecuária também. Pelo fenômeno de agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor, tanto de agropecuária quanto agronegócio e toda essa área. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, médio e grande produtor rural. Pelo menos deveria, né? A gente sempre fala que é o agropecuário, que é o grande pecuarista, que é o que tem evidência no governo, mas esse Ministério da Agricultura, ele está aí para atender todo mundo, tanto o grande, pequeno e o médio também. A gente sabe que o pequeno produtor rural, assim como o pequeno empresário também é o que movimenta a economia e que gera emprego também, concorda? O grande tem dinheiro para automatizar tudo, mas o pequeno, ele acaba gerando emprego. Então, eu sempre digo que todas as empresas elas têm uma grande função social, que é gerar e manter emprego também. Então, assim deve ser este governo aí também, tá? Olha lá, então o que ela faz também? Olha lá, então, bens e serviços, agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. Este ministério, né, que é o famoso MAPA, regula e dá autorização para a importação e exportação dos produtos agrícolas, sementes, plantas, ervas medicinais. Por que contempla aqui exatamente o Ministério da Agricultura dentro de uma logística internacional dentro de comércio exterior brasileiro? Porque o que mais nós fazemos é exportar material agrícola. É a soja, minério de ferro, então são algumas coisas, né? Da minério de ferro nem tanto, mas que está lá na agricultura, né? Então, sementes, plantas, então a agricultura do Brasil ela é muito forte. E eu já falei para vocês por N vezes que a nossa produtividade lá no chão, né, na porteira para dentro, ela é melhor do que dos americanos. É lógico que aí quando entra na nossa logística, né, não precisa nem ser internacional do Brasil aqui, nós temos os problemas das rodovias, os problemas dos transportes, os problemas de liberação nos portos, né, os problemas de, como chama, de pedágio, que é muito caro também, e aí a gente perde mercado, e o nosso custo de logística interno aqui é praticamente o dobro dos americanos. Então, isso é um problema sério que nós precisamos e devemos resolver também. Tudo bem? Então, e o segundo aqui que eu falei para vocês que é o mais importante, que está em evidência nos últimos 2 anos, devido à pandemia, também é a nossa Anvisa. O que é a Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tanto se comenta em todas as mídias, a televisiva,
né, a mídia auditiva e assim por diante, o rádio, televisão e todas elas. É uma agência reguladora, tá vendo? Sob forma de autarquia, de regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Que a gente sabe com todos os problemas que teve e está tendo o Ministério da Saúde, a Anvisa ainda ela é uma autarquia e ela tem ela anda com as suas próprias pernas, concorda? Então, mesmo ela estando vinculada ao Ministério da Saúde, ela tem uma certa autonomia e ela rege as coisas, realmente ela faz acontecer. E eu acho que é séria, é pesquisa, é ciência, e é isso que nós precisamos, ok? Porque só acreditar no empirismo, eu acho que não vai funcionar, como já não está funcionando neste governo, né? Então, a gente tem um empirismo que vai ajudar e vai agregar também mais uma, que é o científico, que é aquilo que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente analisa. Além disso, a experiência também é válida, mas não só a experiência. Se não só a experiência, vai acontecer o que está acontecendo com o Brasil, né? 600 e tantas mil pessoas morrendo por conta disso. Bom, a agência exerce o controle sanitário de todos os produtos e serviços, né? Os nacionais e aqueles que vêm lá de fora também, que são os importados, submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, ok? Derivados de tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados, olha lá. E todos os serviços de saúde, com certeza, é a Anvisa que autoriza, é a Anvisa que vai dar a palavra final também, ok? Bom, então, para a gente passar de uma maneira geral, esses departamentos. Aí tem a famosa PFP, né, a DPFP, que é o Departamento da Polícia Federal, ok? Também é uma instituição policial brasileira e ela está subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok? Então é lógico que hoje ela está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que de acordo com a Constituição de 88, exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então não é do governo, tá claro? Isso é da União. Isso faz parte, inclusive, da nossa, né? Percebe? Da nossa Constituição. Quando o governo quer indicar e que é advogado dele, coloca, né, alguém lá para ser advogado dele, para defender o governo, isso não é da União, é de um governo. O governo passa. Então nós temos que ter a Polícia da União, que vai proteger, né, o patrimônio, vai proteger as pessoas e assim por diante. Então, esse é o Departamento de Polícia Federal. Também atua na segurança pública para a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas, olha lá, bem como os bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, repressão ao tráfico entorpecentes, contrabando e descaminho, ou seja, mercadorias indevidas. Então, você percebe que tem uma grande tarefa, um grande trabalho da Polícia Federal para cuidar do Brasil como um todo e cuidar como União e não cuidar de um governo único, concorda? Que é o que o governo está pretendendo aí, tentando fazer. Então, algumas coisas fazem parte da Constituição, não adianta você querer mudar, concorda? Então, vamos lá. Seguindo aí, outro departamento também, o Comando do Exército, que é conhecido como COMEX, né? Comando do Exército, ok? São algumas abreviações que todas elas que aparecerem aqui, ou a maioria delas, pelo menos eu coloquei, né, da abreviação para todo mundo, né? Você vai encontrar, às vezes, nos livros, nos jornais aí, COMEX. O que é COMEX? Comando do Exército, ok? Este órgão lida com a importação de produtos controlados pelo Exército, tá? Produtos químicos perigosos, por exemplo, inclui aqueles que possuem poder de destruição, armas de fogo, ou outra propriedade que exigem qualificação e habilitação legal para que sejam usadas com segurança. Comentei com vocês que eu trabalhei numa época na Cooperativa Agrícola de Cotia e a gente importava um produto que era matéria-prima chamada nitrato de prata. E este nitrato de prata também poderá ser usado para produção de bombas atômicas. E a gente usava ele numa quantidade pequena para a produção de fertilizantes. E quando a gente fazia importação, que era 1 ou 2 vezes por ano, não era muito, porque não era uma quantidade tão grande que a gente usava. Mas quando a gente fazia importação, era uma burocracia enorme. Tinha que mandar para o Ministério do Exército, né, que naquela época era um ministério um pouco mais, né, separado para o Ministério do Exército, tinha que ter aprovação. Quando chegava no aeroporto, no Porto de Santos, tinha que ter alguém lá do Exército para autorizar a liberação também,
e, inclusive, só quem cuidava desse produto era um químico autorizado e que ele tinha que prestar conta quanto que usou, aonde usou, quanto que tem de estoque, você percebe? Então, porque é um produto que também poderá ser utilizado como matéria-prima para a produção de fertilizantes, mas esse mesmo produto também pode ser utilizado para a produção de bomba atômica. Né? Eu lembro do nitrato de potássio, é isso mesmo. Tá? Que depois ele pode ser modificado e tudo também. Então tinha uma burocracia e era exatamente o pessoal do Exército que autorizava a gente fazer todo esse trabalho também. Ok? Bom, política de comércio exterior brasileiro. Quais são as políticas que nós temos? Olha lá. Política de comércio exterior brasileira faz parte das ações do governo federal em buscar relações internacionais de exportação e importação de produtos, bens e mercadorias. Então, você concorda que alguém que trabalha no comércio exterior, né, ou ministro das relações exteriores, tem que ser alguém que tem uma boa relação com praticamente todos os outros países que nós brasileiros negociamos. Não dá para colocar o ministro do exterior aí que faça piadinha, né, com a língua dos outros povos, que não respeita, né, a língua, não respeita a cultura e faz piadinha como chama, do Gibi, da Mônica e do Cebolinha falando como eles. Vocês lembram dessa situação? É uma situação vergonhosa para o Brasil, então acho que não compete. Então, nós estamos falando de comércio exterior, nós temos que saber da nossa logística internacional e que vai interferir, ou seja, acabaram tirando ele e aí o governo, para proteger, mandou ele para um outro lugar lá ser, não sei, secretário, embaixador, alguma coisa, e ele continua ganhando o salário dele falando besteira ainda, né? Mas não dá para o Brasil, tão bonito, tão, né, precisando de emprego, de uma porção de outras coisas, ter alguém aí que trabalha contra, né, qualquer política de comércio exterior também. Então, olha lá. Tal política estimula o desenvolvimento econômico, olha lá, social, cultural e científico do país. Por isso, a União sempre busca estimular boas relações internacionais com outros países nesse sentido. Isso está escrito, isso está na Constituição também, mas na prática não foi o que aconteceu nos últimos anos. Mas a gente espera que com esse novo, né, ministro das Relações Exteriores aí, parece que ele é um rapaz educado, sabe entender, sabe conversar, e que a gente tem um resultado, porque você percebe que a gente tem muita coisa para fazer, muita negociação com outros países. Então isso é importante. Olha lá, o governo federal tem a incumbência de planejar, organizar, controlar, coordenar e fiscalizar produtos e serviços importados e exportados nas negociações com outros países. Então é uma grande tarefa, percebeu? Olha lá, parece o conceito da administração, não é? Que veio o conceito da logística, planejar, organizar, controlar, coordenar, dirigir, olha lá. A política de comércio exterior do Brasil opera sua evolução desde os anos 80, né? Então, eu diria que sempre teve comércio internacional, importação e exportação. Eu sempre digo que, às vezes, até desde a época do descobrimento do Brasil, quando alguém trazia aqui para os índios, né, o famoso espelhinho, e o índio ficava encantado, já era algum tipo de importação, exportação, e o índio, em troca, dava, né, alguns produtos daqui, nosso aqui também, para eles. Você percebe? Não tinha moeda, não tinha o dólar naquela época, mas era uma troca de mercadoria por mercadoria, já era algum escambo e era algum comércio já internacional também. E aí só foi aumentando, é lógico. Mas, em se falar de globalização, de comércio exterior, foi depois da Segunda Guerra Mundial, com muito mais intensidade, tanto é que a gente sempre comenta que é aí que criou-se os containers, os PADs, que são os unitizadores de mercadoria, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes já existia também o comércio internacional. Agora, a minha pergunta que eu sempre faço é como que era o receber essas mercadorias ou mandar essas mercadorias para fora com a não utilização do container, com a não utilização do PAD. Eu imagino que chegava com muita danificação lá no seu destino também, concorda? Mas as coisas melhoraram. Então, depois de 1980 e na virada do século, 1990, com a globalização, na virada do milênio, do século, aí, 2000 para 2010, é que intensificou muito mais o comércio internacional e a importância se deu muito aí nesse período também. Então, os órgãos executores ligados ao governo federal e as características atuais da política externa brasileira em relação às suas diretrizes, questões geopolíticas e acordos bilaterais e multilaterais também, ou seja, entre vários, ou dois países, ou vários países também, né? Questões geopolíticas, o Mercosul, que nós já comentamos,
o euro, que é um outro bloco também, que passa a ter uma grande importância também, o antigo NAFTA, que é o MSCA, né, que é o México, Canadá e Estados Unidos também. Então, são blocos que se fortaleceram depois de 1980, e eu diria que próximo de 1990, 2000, intensificou muito mais ainda. Então, a nossa logística tem um trabalho muito grande aí a partir daí. Ok? Bem, então, a partir de 80 lá, a política de comércio exterior brasileira é tema recorrente no mundo dos negócios, da diplomacia, da economia e da política. A gente sabe que todo mundo comenta, e o quanto é importante, o quanto é necessário também a gente poder exportar o que é excedente para nós, e em contrapartida também aquilo que nós não somos tão bons para produzir, né, ou mesmo para, né, em prestação de serviço também, poder prestar esse serviço, a gente poder importar também, né, a um custo interessante ou mais interessante do que se a gente fosse produzir e realizar aqui também, ok? Sua importância se justifica pelo impacto do produto interno bruto, PIB, do intercâmbio dos bens, mercadorias, serviços e movimentação de capitais entre fronteiras internacionais ou territórios, ok? A gente sabe o quanto o Brasil criou também em termos de capitais, em termos de indústria, em termos de tecnologia. Então, não só pensar em termos de mercadoria, a gente não só exporta soja também, mas o Brasil tem tecnologia de ponta também. Eu sempre comento com vocês que ninguém produz o melhor avião do que a Embraer, que é nossa brasileira. Então a gente vai vender, vai conhecer, vai mandar tecnologia para fora, assim como também nós produzimos os bons caminhões também, os bons veículos também, mandamos para fora. Ou seja, aquilo que o Brasil, né, detém de conhecimento é bom, vamos exportar para fora e vamos ganhar dinheiro, vamos ter o famoso superávit na nossa balança comercial, que é quanto mais eu exporto que entra dinheiro, é melhor do que o que eu importo, que eu tenho que mandar dinheiro para fora. De uma maneira bastante simplista, assim, é a nossa balança comercial, e que todos os países pretendem ter um equilíbrio, ou pelo menos um equilíbrio ou um superávit, não é isso? Que é o dinheiro que entra é maior do que o que sai também, né? Bem, de fato, o comércio internacional é praticado desde os primórdios da humanidade, olha lá, ok? Por isso que eu falo, desde o primórdio da humanidade. Aqui no Brasil, eu diria que depois de 1500, quando começaram já, né, a sediar os nossos índios aí, através dos espelhinhos, e tem mais algumas coisas que a gente ouve nas histórias aí também, já era alguma coisa, né, de comércio internacional. É lógico que não tinha a característica que tem hoje, mas já era alguma coisa, trocas de mercadoria por mercadoria, entre dois países ou entre mais de dois também, ok? Bom, olha lá. Tornando-se economicamente fundamental quando os países passaram a crescer, formando aglomerados urbanos também. E a gente sabe que nesse período também, depois de 1950, houve um êxodo rural muito grande também, ou seja, as pessoas que viviam do campo e da terra, não só no Brasil, como lá fora em outros países também foi mais ou menos isso, eles vieram para as capitais, para a cidade. Então, as pessoas passaram a demandar outras necessidades e a gente não tinha tudo que a gente precisava. A gente começou a importar alguma coisa, mas também a gente conseguia produzir alguma coisa muito boa também, uma quantidade que atendia além da nossa necessidade, tinha também, né, uma sobra, a gente mandava para fora e vendia e exportava. E assim começou, né, o nosso comércio internacional e foi prosperando e está no pé que está hoje aí também. Olha lá. Historicamente, o governo federal brasileiro tem um olhar específico impulsionar sobre como impulsionar possibilidades do desenvolvimento econômico do país desde o século XIX, até antes do século XX. Ou seja, século XIX começou em 1801, concorda? Então já tem mais de 200 anos aí pela frente. No decorrer de sua história, houve vários acordos internacionais e normatizações, sobretudo durante o século XX, né, que é o último século, estamos no XXI. Foram promovidas várias políticas de busca de inserção liberal do Brasil no mercado mundial, ora na linha desenvolvimentista, ora na linha monetarista. O que seria o desenvolvimentista? Né? São dois termos muito utilizados pelos economistas. Olha lá, política de desenvolvimento, de impulsionamento por investimento estatual em produção industrial. Estatal, tá? Acho que tem um a mais aqui. É estatal em produção industrial. E ora, monetarista, que é política de desenvolvimento para o controle cambial e de juros altos e baixos em
dívidas e crédito do Estado para impulsionar e influenciar o mercado financeiro. Ultimamente, o Brasil tem feito isso, tanto é que a gente sabe que o ministro da Economia, né, ele não está mandando dinheiro aqui do Brasil lá para fora, nas offshore lá dele, lá, né, e ganhando dinheiro também. Por quê? Pelo mercado financeiro, percebeu? Isso não era tão feito antes do século XX, mas hoje já é feito com bastante intensidade também, ok? Posteriormente, ainda na década de 1990, tá? Um pouquinho antes da virada do milênio aí, ocorreu a abertura do comercial do Brasil. A gente sabe que o Brasil, cada vez mais, quando eu falo que o governo precisa viajar, precisa divulgar o Brasil lá fora, precisa, né? E não ir lá para comer pastel no meio da rua e passar vergonha, e com tanta gente boa ali para fazer negociação, poderia durar uma semana ali fazendo negociação, aproveitando que foi para uma atividade, e aproveita para levar as pessoas fortes, realmente, que saibam fazer negociação, e voltar com, né, na manga do colete aí, com alguns pedidos fechados, ou pelo menos para divulgar o Brasil ser cada vez mais visível lá fora também. E não foi o que aconteceu na última viagem, que foi um fiasco, que todo mundo sabe, né? Mas paciência. O governo está lá, eu acho que quem não votou nele tem que respeitar, porque quem votou 50% mais um, colocou ele lá, então estamos pagando isso. Ok? Bom, sendo eliminadas gradativamente barreiras tarifárias e não tarifárias por meio de uma nova política de comércio industrial e de exterior. Então a gente sabe que esses blocos que se formaram, como por exemplo o Mercosul, ajudou muito porque dentro desse bloco aí tirou-se os impostos, então conseguiu negociar e a gente consegue vender para outros blocos uma quantidade maior também. Então tudo isso os blocos só têm a fortalecer e eu já disse para vocês que eu achei e eu acho que o Mercosul deveria ser muito mais forte do que é hoje, mas estou torcendo aí que um dia ele será muito mais forte, como é o euro, a União Europeia aí também, quem sabe, né? Bem, o processo de abertura comercial no Brasil, apesar do impacto no Parque Industrial Nacional, produziu a modernização de setores que passaram a apresentar um alto grau de competitividade no campo internacional, como, por exemplo, os setores têxtil, calçadista, olha lá, metal mecânico e a agroindústria também. Você sabe que o agroindústria a gente consegue colher lá na lavoura com uma tecnologia de ponta por conta exatamente dessa abertura do mercado também. A indústria calçadista também, que era famosa aqui como que chama, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, que é praticamente a cidade vivia da indústria de calçado, e de repente a China começou a produzir sapato melhor não, com custo menor do que o nosso, e acabou quebrando a indústria aqui. Porém, algumas pessoas montaram a indústria lá na China também, brasileiros, que já tinham projeto, com a característica de um produto brasileiro, e montou lá na China, e pronto. E está ganhando dinheiro também, ok? Então, e uma vez que ele montou lá na China também, ele não tem que atender só o público brasileiro, concorda? Agora o público dele é um público internacional, que não tem mais fronteira, concorda? Olha que maravilha, percebe? Então, bom, outro departamento, não é nem chega do departamento, mas na verdade é né, o Siscomex. Eu tenho certeza que se alguém de vocês trabalha aí com importação e exportação, lá no computador de quem atua nessa área de comércio exterior, tem no computador ali o programa do Siscomex, não é isso? Né? Que ele ajuda muito você a emitir os documentos, você verificar a documentação se está tudo ok, se está tudo certo. Então, o Siscomec, ele ajuda muito, é um sistema, ok, integrado de comércio exterior brasileiro, ok? E ele promove essa integração, esse é o objetivo, olha lá, com fluxo único de informação. Ele foi projetado para ser um instrumento pelo qual a legislação do comércio exterior seria executada, ou seja, ali tem todas as leis, as guias que vocês que quem trabalha com tanto importação como exportação deve emitir ali também. Todas as medidas administrativas incidentes sobre as importações e também as exportações derivam, assim, serem implementadas mediante a Siscomex. Então, a Siscomex, ele regulamenta, ele diz tudo para você lá, então facilita muito. Pode ter certeza que as empresas que vocês trabalham, que trabalham com comércio internacional, ele tem o Siscomex ali dentro do seu computador ali também, que vai ajudar muito. Esse sistema foi pioneiro no mundo para o controle administrativo e aduaneiro, né, aduaneiro a gente sabe que são, né, divisas entre um país e o outro, de operações de comércio exterior.
Ele integrou as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, por intermédio de um fluxo único e automatizado de informações, ok? Então, isso ajudou muito as empresas, o governo a controlar também, então, o quanto isso é importante, percebe? Ok? Aí eu fiz uma tirinha aqui que eu não conseguia desmembrar, mas veja lá, se dá para vocês visualizarem. Veja lá. Órgãos executores da política de comércio exterior. Você tem Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Dali deriva a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior. Dessa secretaria tem 3 secretarias subordinadas a ela lá. Subsecretarias de Estratégia Comercial, lá, Sub de Investimentos e Estratégia, Subsecretaria de Financiamento e Comércio Exterior. Aí tem, embaixo, tem Secretarias de Assuntos Econômicos Internacionais, ok? E aí você tem outros órgãos vinculados, Subsecretaria de Instituição Internacional de Desenvolvimento, Subsecretarias de Finanças Internacionais e Cooperações Econômica, ou Cooperação Econômica, Subsecretaria de Financiamento, de Desenvolvimento e Mercados Internacionais. E aí você tem a terceira Secretaria de Comércio Exterior. Então, lá, vinculada à Secretaria Especial de Comércio, você tem Secretaria Especial da Câmara, Secretaria Especial de Assuntos Econômicos Internacionais e Secretaria de Comércio Exterior. Quem está dentro da Secretaria de Comércio Exterior? Subsecretarias de Inteligência, Estatísticas de Comércio Exterior, Subsecretarias de Operações de Comércio Exterior, Subsecretarias de Facilitação de Comércio Exterior, Subsecretarias de Negociação Internacionais e a última é Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. Então você percebe que tem uma estrutura bem formada de comércio exterior, que é importante para o profissional de logística, que vai trabalhar com logística internacional, saber que existem essas secretarias e que cada uma tem a sua atividade também. É lógico, de uma maneira bastante macro você conhecer. Se você precisar cada uma delas, você vai verificar qual é a atividade de cada uma das subsecretarias, dentro das 3 secretarias que estão vinculadas à Secretaria Especial de Comércio Exterior e também Assuntos Internacionais. Ok? Senhores profissionais de logística. Olha lá. E aqui a gente vai, né, desmembrar um pouquinho elas aqui para a gente descobrir melhor cada uma delas. Olha lá. A Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, ok? É responsável pela formulação, adoção, implementação, coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, ficando incumbida também de assegurar medidas de financiamento e seguro de crédito como ferramenta para garantir e fomentar exportações. E ela possui 3 subsecretarias, cada uma delas, olha lá, que nós acabamos de comentar, subsecretarias de estratégia comercial, subsecretarias de investimentos estrangeiros e subsecretaria de financiamento de comércio exterior. Percebeu que numa maior tem 3 secretarias e depois tem as subsecretarias também. Olha lá. E aí tem a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, ok? Qual é a responsabilidade dela? Que é importante para o profissional de logística saber, para se ele for atuar numa dessas, saber onde ele vai procurar o que ele precisa. O objetivo dela, dessa secretaria, olha lá, analisar questões relacionadas à economia brasileira no que concerne a seu relacionamento com outros países, blocos econômicos e organismos internacionais. Também conta com 3 subsecretarias, que é aquela que nós falamos. Subsecretaria de Instituições Internacionais de Desenvolvimento, a Subsecretaria de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica, também a Subsecretaria de Financiamento ao Desenvolvimento de Mercado Internacional. Ok? E a última Secretaria de Comércio Exterior, que é aquela que estava lá embaixinho, ela tem aqui, né, 5 subsecretarias também. Vamos lá. Qual é a responsabilidade dessa Secretaria de Comércio Exterior? Ela é responsável pela condução da política, ou melhor, das políticas de comércio exterior e gestão do controle comercial, além de normatizar, supervisionar, orientar, planejar, controlar e avaliar as atividades de comércio exterior. Percebeu que ela tem uma gama de atividades aqui também. E ela possui 5 subsecretarias. Quais são elas?
Subsecretaria de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior, tem uma sigla aqui também, uma outra Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior, uma outra é Subsecretaria de Facilitação de Comércio Exterior, a quarta de Negociação Internacionais e a quinta Subsecretaria, que é de Defesa Comercial e Interesse Público. Percebeu que é uma grande responsabilidade aí dessa secretaria, ok? Ainda existe a SUEST, olha lá, SUEST, ok? Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior. O que ela é incumbida? Qual a responsabilidade dela? Ela é incumbida de diversas funções relacionadas à operacionalização do comércio exterior brasileiro, como, por exemplo, a concessão de drawback. Né? Eu até traduzi aqui, eu já trabalhei com drawback, eu me lembro que naquela época a gente tinha um valor para receber e um valor para mandar para fora. Então a gente matava uma conta com a outra, ok? O que é o drawback? Tá? Acabei definindo ela aqui também, entre parênteses. É um regime aduaneiro entre dois países, né? Especial, que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes dos dois insumos importados e ou nacionais vinculados a um tributo a ser exportado. Então, imagine que eu vou exportar alguma coisa, eu tenho que pagar um imposto. Mas, em contrapartida, eu vou importar também alguma coisa que lá na origem paga-se o imposto. Então, a gente mata um valor com o outro, isso é conhecido como uma concessão drawback, ok? Então, olha lá, e a administração de módulos operacionais também do quê? Do Siscomex, ok? Que nós já comentamos que é um sistema que todo mundo que faz importação e exportação tem ele lá, né? Eu sempre lembro que é para exportar o Siscomex, mas sempre uma via de mão dupla tem muitas informações, que é o de ida e de vinda também, mas aqui é específico para exportação. E ainda lá, já outro departamento, outra secretaria, melhor dizendo, né? SDCOM, olha lá, SDCOM. Subsecretarias, talvez está até mais clarinho aqui, que eu fui definir todos eles aqui para deixar bem claro o que é isso. Tá? É importante para o profissional de logística internacional conhecer aí, tá? Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. O que ela faz? Ela é responsável pela defesa comercial, sobretudo para propor abertura e conduzir investigações, recomendar a aplicação de medidas anti-dumping. Vocês já ouviram essa palavra também, anti-dumping? Tá? No futebol ela é utilizada também, ok? Entre parênteses, ela é um conjunto de medidas e procedimentos legais que tem como objetivo combater a prática do dumping no comércio internacional, ok? Então é a gente querer vender a um preço super valorizado, não é isso? Ok? Olha lá. Compensatórias e salvaguardas também, a responsável dela, garantindo a competitividade do Brasil em esfera global, porque agora você está falando de logística internacional, de um comércio internacional com os outros países também. Além de propor a regulamentação dos procedimentos relativos às investigações de defesa comercial e também as avaliações de interesse público. Então, você percebe que essa secretaria ela tem uma grande atividade também. Então, ela é responsável. E aqui tem o que é dumping também, ok? Olha lá. É definido como a venda de bens ou serviços com preços abaixo dos de mercado ou abaixo dos valores dos custos de produção, só para ganhar mercado, né? Então, é alguma coisa ilegal. Especialmente por vendedores externos com a finalidade de eliminar concorrentes e ganhar maiores fatias do mercado. Tá? É ilegal, então cabe a esta secretaria averiguar se tem alguém fazendo dumping, então ela tem a função de medidas anti-dumping, para proibir esta prática, ok? Então, alguns países têm feito isso também. E aí um outro aqui, que é? O SENT, olha lá, ou SEINT, né? Secretaria da Negociação Secretaria de Negociações Internacionais. É cheio de secretaria o governo, percebeu? Então, se todo mundo estiver atuando e trabalhando bem, dá para fazer um bom trabalho, dá para divulgar o Brasil, dá para fazer mais divulgação dos nossos produtos, dá para a gente trazer tecnologia, mandar produto, ganhar dinheiro, e acho que a globalização está aí para isso. Então, a gente tem que aproveitar. Então, a gente tem uma estrutura de governo, ok? Que é então, de um governo que ele está aí, mas a estrutura vai ficar. Então, precisa manter e precisa se aproveitar disso também e usar cada vez mais.
Bom, essa secretaria, desculpa, é subsecretaria. Essa subsecretaria atua em negociações internacionais para amparar e alavancar as negociações internacionais, não somente bilaterais ou no setor privado, mas também nas esferas de bloco regionais e organizações internacionais. Além disso, representa a Secretaria de Comércio Exterior nos grupos técnicos de sua competência no âmbito do governo. Então, você concorda, se essa subsecretaria tivesse feito um bom trabalho e acompanhado o governo, que foi para fazer uma divulgação do Brasil aí na última viagem, ela teria conquistado aí, com certeza, alguns outros blocos, alguns outros países, com certeza, e teria divulgado produto, algum serviço do Brasil e teria feito uma boa negociação, o que, na verdade, não aconteceu. Foi uma pena, né? E aí, eu acho que a última aqui que aparece aqui, já no finzinho, é a nossa Receita Federal. Ela é bem conceitual mesmo, essa unidade 4 aqui também, tá? Olha lá, outro órgão que merece destaque por seu papel no comércio exterior é a Receita Federal, né, que nós temos que prestar conta a todo momento para ela, mas em se tratando tanto de importação quanto exportação também, a Receita Federal atua. Quantos de vocês não viajaram para fora e quando você estava saindo ali no aeroporto tinha alguém da Receita Federal? E se você sai com alguma coisa meio estranha, eles vão sempre verificar se está tudo em ordem ou não. Eu me lembro de uma situação, ou duas situações, que eu já passei, uma delas na Receita Federal. A gente estava voltando dos Estados Unidos, eu, minha filha e minha esposa, em três, e elas pararam no Duty Free, é lógico, né? A mulherada quer gastar o último dólar que sobrou, e eu saí com um carrinho cheio de malas. O cara suspeitou que eu estava sozinho com toda essa quantidade de mala, que alguma coisa estava errada. Até eu ter que mostrar que não, eu estava apenas carregando as malas. Eu era o carregador de mala naquele momento, né? E aí tudo bem, tem que provar porque essa mala é para de três pessoas e não de uma única. Se fosse só minha, com certeza eles iriam pedir para abrir, e se estava ultrapassando o meu limite também, e se o que estava ultrapassando eu tinha pago os impostos direitinho, se eu tinha documento e tudo certinho, né? E, na verdade, como ele viu logo que tinha as outras duas pessoas que estavam lá no Duty Free também, que tinha documento, né? E acabou passando sem problema nenhum. A outra situação, que acho que eu já comentei com vocês também, foi que a gente estava passando naquela, que é da Receita Federal também, quando você está apresentando o documento, né? E passa a mala de mão. E quando eu voltei dos Estados Unidos, logo depois, não foi depois, foi muito tempo depois, né? No 11 de abril, eu comprei um perfume que era a base, que era no formato de uma dinamite. É lógico que, né? Pegou ali dentro da mala mesmo a rádio que eles fazem lá, como chama? A radiografia ali. E aí o cara, ele abre tudo, ele cheira, ele tem certeza que é perfume. Raio-X, né, professor? Hã? Como? Raio-X. Isso, no raio-x, é verdade. Aí, para evitar qualquer problema ao próximo aeroporto que eu vou descer também, é lógico que o cara reteve o meu perfume lá, né? Fiquei no prejuízo, mas paciência, né? Vale como experiência. Depois do 11 de setembro, não se compra um perfume com formato de uma granada, que você vai ficar sem ele nos aeroportos aí. E assim aconteceu. Então foi o pessoal da Receita Federal também que fez isso. Não sei se vocês lembram também que geralmente tem um lixo grande ali, porque você não pode passar nem com água, né? Então, você está com sede, bebeu água e não acabou com a água, você pode jogar fora, porque você não vai passar ali no raio-x ali também. Assim foi feito. Então, o Ministério da Fazenda tem uma grande atividade também, ela faz a sua parte, né? Bom, está lá, né? A Receita Federal, que pertencia ao Ministério da Fazenda, mas agora faz parte da estrutura do Ministério da Economia. Percebeu que o super-ministro da Economia agora está também com a Receita Federal. Então, a Secretaria Especial da Receita Federal possui apenas uma subsecretaria geral. Entre suas atribuições estão interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário e correlata, e editar os atos normativos e as instruções necessárias à sua execução. Então, você percebe que esta secretaria que está vinculada à Receita e a Receita que está vinculada ao Ministério da Economia tem uma grande atividade, uma grande responsabilidade entre as fronteiras aí também. Professor. Oi. Oi. Quem quer falar? Eu não estou vendo quem é. Quer falar? Não? Foi por engano? Bom, só tem uma subsecretaria. Essa sua subsecretaria
geral gerencia outros 5 subsecretarias, com a incumbência de matérias distintas. Entre elas está a Subsecretaria de Administração Aduaneira, responsável por, sobretudo, por planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas à administração aduaneira. O que é aduaneira? Entre as fronteiras também, ok? E tem outras que eu nem coloquei aqui, só coloquei uma também, subsecretaria. Bom, o Banco Central também, que todo mundo conhece, faz parte aqui também, e é importante que o profissional de logística conheça, né, porque vai influenciar em todas as suas negociações internacionais, né? Bom, qual é a obrigação do Banco do Brasil, né? Olha lá, por sua vez, denominado Bacen, então é muito conhecido às vezes o jornal Bacen, que é Banco Central, ok, do Brasil. É uma autarquia federal criada pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. Isso eu não vou perguntar para vocês, mas é importante você saber, né, quando foi criado e que governo aí também, né, foi criado o governo de 64, aí na época dos militares ainda, vinculado ao Ministério da Economia, né, hoje, que estabelece, fiscaliza e controla a aplicação de normas relativas a operações cambiais oriundas das movimentações financeiras do mercado nacional. O Bacen, junto com o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico e demais instituições financeiras públicas e privadas, formam o Sistema Financeiro Nacional. Inclusive, para o pessoal que é de gestão de análise, desculpa, de finanças, tem pessoal de logística e analista financeiro, eles têm uma disciplina chamada Sistema Financeiro Nacional, e que envolve exatamente o Banco do Brasil, Banco Central, todos os bancos que são, né, Banco Social e Econômico também. Então, é exatamente uma disciplina específica chamada Sistema Financeiro Nacional. Mas é importante que o profissional de logística conheça, saiba que tem esses sistema financeiro também que vai interferir no caso de uma negociação internacional. Características da política do comércio exterior brasileiro. Quais são as características? Olha lá. O comércio é uma prática que acompanha a evolução da humanidade. Eu disse que no Brasil desde 1500 e por muito tempo nos outros países também sempre houve. Unindo e sedimentando as relações entre os povos das mais variadas origens, concorda? Então nós negociamos com povos de todas as origens. Por isso que foi importante a gente conhecer um pouquinho da característica de cada um delas. Lembra que nós fizemos os americanos, os indianos, os chineses, os japoneses, e assim por diante. Os franceses, cada povo tem a sua característica também, né? Todavia, o conceito de comércio internacional da atualidade impõe a formação de nações independentes, isto é, país. Então, cada país tem a sua característica, ele tem a sua nação, ela é independente, ok? Porém, a gente tem essa negociação com todas elas, que bom, né? Desta forma, o comércio internacional pode ser definido como o conjunto de operações realizada entre os países, em que acontece o intercâmbio de bens e também de serviços, ou mesmo a movimentação de capitais, e que ultimamente tem acontecido bastante, concorda? Este comércio é regido por um conjunto de regras e normas elaboradas pela Organização Mundial do Comércio, OMC. Todo mundo ouve muito isso na mídia também, não é isso? OMC é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial da Aduaneira, que é a OMA, e a Câmara de Comércio Internacional, que é CCI. Quem está vinculado no CCI, que vocês lembram, e que nós já trabalhamos aqui na nossa logística internacional? Lembra, Rodrigo? Quem que está vinculado à CCI? Câmara de Comércio Internacional, que foi criada em Paris, em 1932. O que está lá dentro? O nosso famoso Incoterms. O que são os Incoterms? Termos internacionais de comércio. E que o Brasil faz parte. Exato. Lembra disso, Rodrigo? Né? E demais que estão aí presentes. Lembrei do nome do Rodrigo, só por isso que eu falei o nome dele. Então, estamos lá. E o último que nós estamos usando é o de 2020, que tem 11 termos que a gente negocia quando a gente faz uma negociação internacional. Ok? Olha lá.
Algumas situações geopolíticas atuais têm se mostrado importantes desafios, né? A gente sabe que não só guerra, mas alguma coisa que acontece, um país que acaba unindo ao outro, e até geograficamente, às vezes, o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, então por isso que, né, tem o geopolítica aí, que tem todo esse acompanhamento. Olha lá. O exemplo da guerra comercial entre China e Estados Unidos, olha lá. De fato, a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Isso ninguém tem dúvida, é o parceiro que mais nós vendemos, né, e mais nós compramos também. Porém, os Estados Unidos está no segundo lugar. E os dois estão brigando ali num páreo ali para saber, né, quem é melhor, quem é maior. Porém, com o abrandamento da guerra comercial, enquanto os Estados Unidos diminuíram tarifas impostas, a China se comprometeu a comprar mais produtos básicos dos seus oponentes, que são dos parceiros dos Estados Unidos, provocando menos importações do Brasil. Então você percebe que os dois brigando lá por um problema de geopolítico, quem quer ser maior, interferiu no Brasil, ok? Então tem gente brigando aí por, né, que a carne do boi tenha algum problema, não sei o quê, e aí alguém que é mais especialista está dizendo que na verdade não tem problema, na verdade eles estão querendo com que caia o preço, ok? Então é por isso que estão dizendo que tem algum problema na nossa carne aqui do nosso boi, né? Na verdade, eu acho que quem é especialista, não sei, pode talvez verificar e não tem tanto problema como alguém suspeita, né? Quando você quer pagar menos, você sempre desdenha, né, o seu fornecedor, dizendo, não, o seu produto não é tão bom assim, porque você não quer pagar tanto, né? Então, talvez seja isso. São questões geopolíticas de país querendo ser o melhor do que o outro também. Outra situação que nós estamos vivendo na pele também é o famoso 5G, né? Ok? Que a China está querendo vir para cá também, e os Estados Unidos, né, quer ganhar também, não quer que o Brasil aceita, mas o Brasil vai acabar, ou já aceitou também, já está em negociação aí também, vai acontecer, que a China vai entrar aqui, vai, e tomara que melhore para a gente e o preço caia também, é o que nós esperamos também. Ok? Bom, assim o Brasil, para melhorar suas relações internacionais, comerciais, tem buscado fazer acordos bilaterais e multilaterais. Bilaterais entre dois países e multilaterais entre vários países também. Quando você trabalha com um bloco, né, você está com vários países aí, multilaterais. Com outros países visando assegurar seu desenvolvimento econômico, social, cultural e tecnológico. Então você percebe o quanto é importante, não só para o Brasil, como se a gente pensar também nos outros países que querem fazer negociações internacionais, eles estão preocupados com o desenvolvimento econômico deles, social, cultural e tecnológico também. Do jeito que você leva tecnologia, você traz tecnologia também. Você conhece produto, você conhece serviço, tá? Então é importante esse intercâmbio entre os países, sim, com certeza, né? Olha lá, realizando intercâmbios com regras estabelecidas nas relações com vários países, né? Alguns desses acordos incluem um acordo bilateral marítimo Brasil-Alemanha, acordo bilateral de investimento Brasil e China, acordo bilateral Brasil-Argentina, né, que a gente tem inclusive como chama, geradora de energia aqui, que né, ela é bilateral Brasil e, como chama? Que está aqui na Foz do Iguaçu, Brasil e Argentina também, ok? Olha lá. É importante frisar, porém, que os acordos bilaterais garantem direitos e também deveres a serem respeitados e cumpridos por ambas as partes nas negociações. Isso está claro, né? Se você faz um acordo bilateral, é para as duas partes, né? Do jeito que você tem os direitos, você tem também os deveres. Isso é normal em qualquer acordo, em qualquer contrato aí entre as partes também. Okay? Bom, nos acordos multilaterais, né? O Brasil faz acordos que envolvem 3 ou mais países, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento harmonioso e intercambial. Um exemplo é a isenção do bloco econômico do Mercosul ou em outro bloco econômico internacional. Então, o Brasil já tem um acordo aqui com o Mercosul, pelo menos entre os 4 países, né? Por isso que ele fala entre o Brasil e os outros 3, que é Argentina, Uruguai e Paraguai, ok? Porque com os outros países eles são convidados, mas eles não têm direito de voto e nem mesmo a gente tem acordo também de isenção total. Mas esses 3 países, junto com o Brasil, têm de isenção total. Então, são acordos multilaterais, bastante interessantes aí também, ok? Esses acordos geralmente buscam reduzir impostos de importação de forma recíproca para todas as partes nas transações comerciais internacionais.
o que proporciona demandas de produção em todos os setores, principalmente no agronegócio, na indústria e no comércio. E o agronegócio que é o forte do Brasil também, concorda? Então, é por aí. Alguns acordos multilaterais feitos pelo Brasil incluem tratados de não proliferação de armas nucleares. Lembra? Então, este acordo, tá vendo? Tem 189 países, né? Impedir, qual é o objetivo desse acordo? Olha lá, impedir o uso da tecnologia de armas nucleares. Parece que tem algum desses 189 países que não estão cumprindo aí também, e estão aí alguns atritos aí entre esses países de não proliferação de armas nucleares. O Mercosul com o Canadá, tá vendo? Então já tem um acordo. É um bloco, o Mercosul com o Canadá, que é um país. O Mercosul com a Coreia do Sul, né? O Mercosul com a Índia também, tá percebendo? Então nós temos bastantes acordos aqui também, que a gente pode ser bastante, né, interessante aí. Um dos acordos multilaterais de que o Brasil faz parte, está avançando de forma contributiva, é o acordo do Mercosul-União Europeia, que pode trazer melhorias significativas às condições do acesso a bens e serviços. Né? A gente sabe que, queira ou não queira, a União Europeia, eles têm tecnologia muito mais avançada do que o Brasil. Então, se a gente fizer esses acordos e a gente conseguir trazer tecnologia deles, né? Que bom, o Brasil vai crescer. Então, percebe o quanto é importante fazer a negociação nos acordos, que seja bilateral ou que sejam multilaterais, que seja nos blocos ou que seja em países também, concorda? Então, acho que isso é importante, necessário, que bom. Tomara que vingue e cresça cada vez mais. Estou acreditando que o Mercosul ainda vai dar, né, muita coisa boa também. Mas ele está meio parado, já faz, desde quando foi criado, aí, praticamente há 20 anos, ou acho que foi em 96, aí, não, mais de 20 anos já que foi criado. Eu acho que esse era o último, não era? Deixa eu ver. Isso. Bom, gente, percebeu que eu dei até uma acelerada, porque eu acho que está meio cansado aqui, até mesmo para vocês, não tá? Eu vou voltar para a sala lá, ok? Olha lá. Bom, ainda 8h30, eu achei que já era mais de 9 horas. Nossa. Cansamos, né? Ô, louco. Ouviram muita coisa, Rodrigo? Mas legal, ficou gravado. Nada, tranquilo, Luiz. Tranquilo? Ficou gravado, tem umas perguntinhas básicas lá para vocês também, né? Profissionais de logística ali também, que vocês tiram de letra também. Tenho certeza que o Rodrigo já fez, daqui meia hora ele já posta também. Professor, Já tá postado, já, professor. Já, mas já pode postar? Não foi a partir das 21 horas de hoje? Ah, não. Esse está desde a semana passada. Tá certo, Rodrigo. Tá certo, tá certo. Alguém queria falar aí, quem que é? o senhor não postou nada da situação problema na unidade 5, né? De o quê? Dessa disciplina? Isso. Não, a unidade 5 é só a semana que vem. Ah, tá bom. Não, nem está pronto ainda, estou fazendo. Comecei a produzir, mas não está pronto ainda, tanto o conteúdo quanto a atividade. Eu só vou colocar semana que vem. Tá? Tá bom. A única coisa que eu coloquei, que talvez confunda vocês, é que gestão da produção, essa semana já começa a unidade 5. Tá? Mas ela está, devido aos feriados de segunda e terça aí, alguma coisa ficou meio descompasso com a quinta-feira. Mas sem problema, seguimos o bonde aí. Tudo bem? Professor, Fala, Alex. o senhor falou que tem algumas perguntas, mas é só uma, né, nessa unidade, né? Essa É só a unidade, situação problema. qual a situação por isso? Sim. É na Ah, tá. produção que eu As coloco. perguntas que tem... As perguntas, desculpa, as perguntas tem é só no Saga, né? É, só do Saga que não é obrigado vocês me entregarem. Mas é importante que eu coloco elas todas nas avaliações. Não, sim, sim, era só para Tá. saber. Ô, professor, Fala, Alex. o da aula de quinta, o senhor vai permanecer para a quinta entrega da situação problema, do exercício? Não, na quinta eu mudo. Ah, tá bom, só para Mas só saber. vou mudar na quinta. Uhul. Eu vou mudar só Obrigado, na quinta, professor. Alex. Mas quem Tranquilo. quiser já coloca lá, que para não ficar levando com a barriga também, né? Não, eu tô fazendo, Ah, eu tô quase terminando. O problema é que são 10 exercícios, mas são recheados para fazer. não, Mas foi verdade. tô quase acabando. Na Não, mas verdade, já fiz até o 9. na quinta eu mudo ele lá, tá bom? Não, mas eu acho que eu termino hoje, professor, só para Ah, saber. legal. Então tá bom. Com fé em Deus eu termino. É isso aí. Falta Dúvidas? só o 10. Legal. Dúvidas, questionamentos quanto ao conteúdo, mais alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, Rodrigo?
paramos 15 minutinhos aí, eu volto. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, o que eu tinha para a aula de hoje era essa. Vocês perceberam que eu fico até as 10, mas eu não gravo mais até as 10, porque senão atrapalha toda a vida de todo mundo, até a minha aqui também, ok? E fica lá uma gravação sem nada também, eu não sei se tem nexo isso, né? Tem os DJ aí, professor. Eu sei, o Rodrigo é bom nisso, eu sei. Ele tem umas músicas Então, vai boas. ficar gravado. Ele me surpreendeu e eu falei, Rodrigo, onde você ouviu essas músicas? Ele disse que ouviu com o pai dele. É música que eu gosto, da minha época, gente. Música dos anos 60. Tem dia que eu coloco aqui os anos 60. Ô, Alex, se você falar que você conhece, você vai denunciar a idade também. Mas o Rodrigo Verdade. gosta, ele esquerdou do pai dele. Que bom. Bom gosto seu pai tem, viu, Rodrigo? Professor, eu não escuto mais, mas as músicas que eu gostava é sertanejo antigo, né? Tinha um Carreiro e Pardinho. Ah, mas eu gosto de música sertaneja também. Eu sou bem eclético, cara. Quando eu Não, vou. mas eu gostava. Hoje em dia eu não escuto mais, né? Eu escuto Não, mais é hino, mas eu gostava bastante. Tinha um Carreiro e Pardinho, Liu e Léo, essas coisas mais antigas. O pessoal aí não conhece, não. mas mesmo os atuais hoje, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, eu gosto também das músicas dele. Eu acho, nossa, as meninas da sofrência também eu gosto também. Eu acho que assim, gente, tá tudo aí. Quando eu viajo para o interior, Alex, que são 630 quilômetros, 8 horas de viagem, eu coloco uma boa música sertaneja, coloco no piloto automático. Nossa, cara, eu vou embora. Ixi, cara, viajo ali das músicas, da paisagem bonita do interior, que é coisa melhor. Olha lá, Auxilia, né? o Rodrigo já tá nas músicas Tá dele, no ritmo. tá no Rio. Então tá bom, professor. Obrigado aí. Eu Tá, vou, já que o senhor já vai parar de gravar, eu vou me dedicar aqui para terminar os exercícios. tá bom, tá bom. Combinado. Que Deus abençoe o senhor e abençoe a todos também. Uma ótima noite. Você também. Obrigado. Até quinta, Alex. Até. Rodrigo, o que levantou a mãozinha? Tem uma mãozinha levantada aí. O Monique. Monique, fala. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Tudo bem, Monique? Tudo bem, graças a Deus. Professor, eu não entendi sobre a atividade que é para entregar. Na verdade, eu não vi onde ela se encontra. Essa atividade que tem as 10 questões. Eu acho que eles estão falando de gestão da produção, que é na quinta-feira, não é hoje. Hoje não tem 10 questões, Monique. Hoje é logística internacional, sim, que tem só a situação problema. Uma questão. Tudo bem? Entendeu, Monique? Entendi, professor. É porque eu tinha entrado aqui na matéria de hoje de logística internacional e não achei, aí achei estranho. Não, essa não tem, não. Essa só tem uma, que é a situação problema. Lá a produção de quinta-feira, que é o que eles estão É pro falando. dia 11, né? Isso, que é a quinta-feira, e que eu dei para entregar até essa quinta, mas na quinta eu vou mudar para outra quinta também, ok? Que essa tem acho que umas 10 questões, isso é verdade. Ok? Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida ou podemos sair 15 minutinhos e voltamos às 9, pode ser? Professor. Paulo, Podemos? tudo bem, Paulo? Paulo não. O Paulo Fica quer na sua falar. aí, mano. Deixa o Paulo falar, Rodrigo. O Rodrigo tá tirando, hein, mano? Ele tá tirando, Paulo. Professor, eu tenho 2 perguntas para fazer. Por favor. Fica Referente à logística internacional, o senhor estava comentando referente à zona do euro. Já houve a possibilidade de criar uma moeda única aqui na América do Sul? No começo, eu me lembro que no começo, acho que foi em 1996, que foi criado aqui, foi falado, mas os 4 países que faziam parte, e naquela época a Venezuela ainda estava lá dentro também, eles não chegaram num acordo. Então, não sei se vai vingar também. E, eu acho assim, Paulo, se você viajar para a Europa, as características deles são muito semelhantes de um país em termos de economia, em termos sociais. Aqui nós temos uma diferença muito grande, Paulo, de economia, de situação social, de situação política. Então, eu acho muito mais difícil ter uma única moeda. O que eu acho que poderia ter uma única moeda era os Estados Unidos, Canadá e como chama?
Estados Unidos, Canadá e México. México. Esses 3 países, eles estão muito próximos, eles têm uma economia muito aquecida que poderia, talvez, mas o Mercosul eu acho difícil, Paulo, mas talvez eu esteja errado, mas eu acho difícil. Foi comentado, eu me lembro no começo, vai ter uma única moeda, não sei o quê, mas não chegaram a um acordo dos países. Então, eu acho difícil. Até mesmo por ser muita diferença entre os países aqui. A cultura. A segunda pergunta, professor, é referente a por que alguns países estão saindo da zona do euro. Tem algo extra que está impactando para começar a sair? Porque eu estou acompanhando, Tá. tem um país que também está perto de sair da zona do euro. Isso, vamos lá. O primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele mesmo comentou que por que eles estavam saindo? Porque eles tinham a impressão de que eles estavam mais dando dinheiro do que recebendo benefícios. Eles consideravam que aquele país, como por exemplo a Inglaterra, né, onde o Boris Johnson está lá, porque para fazer parte do euro, você tem uma associação, você tem os benefícios, mas tem a sua responsabilidade também. Então ele achou que eles separados se daria bem. Só que você viu que eles fizeram um plebiscito e deu apenas 52% que queria sair. 52 para 48, você concorda que é muito parecido um com o outro? Não dá. E aí eles acabaram dizendo assim, bom, dentro do processo de democracia, 52% é mais do que 48%, então vamos executar. E assim fez. Mas já disseram que tem um ou outro país que já está arrependido do que foi feito. Acho que vai ter mais a perder do que ganhar. Só que agora já tem outros países que não fazem parte do bloco ali, daqueles países ali do Reino Unido, que também quer sair fora. Só que ele vai pagar uma alta taxa, uma alta, como chama? Não é taxa, como que chama? Como se fosse uma multa, tem um termo que eles utilizam lá. Então, será que é interessante realmente para eles saírem? Eu acho que eles deveriam cada vez mais unir, porque eu sempre penso que cada vez mais os países unidos só têm a ganhar. Você fortalece na negociação, fortalece na moeda, fortalece a economia. Mas, né, não é Então, questão... Fala, Paulo. Então, porque eu estava acompanhando, além da Grã-Bretanha, que acabou saindo do A zona grupo do do euro, tem mais um país europeu Sim. que está numa briga muito grande, a população, para sair da zona do euro também. Eu só não sei o nome, eu esqueci, fugiu da mente. Não, eu vi essa semana também. Eles estão pela mesma situação, eles estão achando que eles estão tendo mais obrigação do que benefício, entendeu? E a mesma coisa que aconteceu com aqueles países ali que foi o primeiro a sair. Então, não sei se de repente outros países vão se sentir o mesmo também, mas eu sempre tenho a impressão que quando você se junta, você fortalece, né? Quando você separa, você enfraquece. Então, não sei o que vai dar o final disso daí. Não, era só isso mesmo, professor. Muito obrigado. Legal. Tá vendo, Rodrigo? Acrescentou bastante, ó, ao questionamento do Paulo. Isso é bom. Estou falando de logística internacional. Tá de parabéns, né? Tá de parabéns. Ele tá lendo, tá vendo? Tá vendo? Ele tá acompanhando a mídia televisiva, a mídia rádio. Não sei, eu ouço muito rádio, viu, Paulo? Quando eu tô viajando para lá e para cá, eu gosto do rádio, eu gosto da Band News, da CBN, que é rádio que toca notícia. Quando é final de semana, sábado e domingo, aí eu coloco música, porque tá com a família também, né? Acho que fica meio pesado ficar ouvindo notícia. Mas eu estando sozinho, meu amigo, amanhã cedo mesmo eu vou dar aula e eu ando 32 quilômetros amanhã para dar aula, né? Eu vou o tempo todo ouvindo a Band News, ouvindo notícia e assim por diante. Acho que a gente se Professor, atualiza aí também. no meu caso, eu gosto bastante de acompanhar tipo de notícias em geral, ainda mais em questão financeira, rotativo de moeda, essas Legal. coisas. Então, aparece bastante no meu, como chama, negócio de e-mail, que fica na parte direita inferior do computador, aí eu fico acompanhando por ali. Tá certo. Você deve ser um alto investidor, né, Paulo? Por isso, então é bom acompanhar. Não é tudo isso não, mas... Mas investe o pouco que tem. É isso mesmo, tem que investir, tá certo. Aplicar, né, Paulo? É isso aí. Ainda mais que tá querendo casar, né, Rodrigo? Você falou que ele tá com a noiva, tá querendo casar. Para economizar, você viu que até a sogra tá lavando a roupa dele, né, Rodrigo? Tá lascado.
Vou colocar o Rodrigo na conversa só para botar fogo na conversa, viu, Paulo? Vamos, professor, negócio de casamento agora não. Não, só o ano que vem. Deixa eu acabar o curso, né, Paulo? Mas não é tão ruim não, viu, Paulo? Já estou há 38 anos casados, namorei 9 anos e 4 meses. Então você percebe, 38 com mais 9, quanto que dá? Já deu mais de 45 anos aí de vida comum, né? Mas eu gosto, é bom. Mas tem que tomar a decisão certa, com a pessoa certa. Isso você tem razão. É isso aí, senhores professores. Bom, falta 15 para 9. Vou sair 15 minutos, eu volto às 9. Se ninguém mais tiver dúvida, eu não vou. Ô, Rodrigo, eu encerro a gravação ou você vai botar música aqui na gravação? Porque é melhor encerrar, né? Ah, o senhor que sabe. Não, eu vou tirar, eu não vou parar a gravação e aí você fica à vontade. Se você quiser colocar música no intervalo, fica à Ok. vontade. Deixa eu parar a gravação aqui. Cadê? Parar a gravação.